Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia. Nesse vídeo eu adoraria conversar um pouquinho sobre o problema do erro. Porque em um dos vídeos aí, alguns dias atrás, eu quase quis mencionar essa questão, mas eu acabei deixando de lado, porque é um tema que às vezes traz muitas interpretações equivocadas, ou interpretações enviesadas, então eu decidi deixar esse vídeo exclusivo para falar sobre o problema do erro na aprendizagem, na educação e na pesquisa, para que eu possa explorar um pouco mais e não ser mal interpretado. Ainda que eu estou percebendo que a comunidade que está se formando em torno do vlog tem sido extremamente criativa, interessante. Estou adorando os comentários, eu tenho maior alegria em tentar verificar os comentários e comentar e curtir todos. Então eu tenho visto todos e isso tem sido muito interessante, tem sido um aprendizado muito legal para mim também. Mas sobre a questão do vídeo de hoje, sobre o erro, eu começo a minha reflexão com uma frase, uma ideia de um grande amigo meu, que ele brincava comigo assim, olha, burro é aquele que não aprende com seus próprios erros. Inteligente é um cara que, ok, ele aprende com seus erros. Mas gênio é aquele cara que aprende com os erros dos outros. E aprender com o erro do outro, basicamente, é ler, é estudar. Então, quando a gente lê livros e vê as experiências que foram realizadas e que deram errado, por exemplo, a gente aprende com os erros dos outros. E na pesquisa isso é muito comum. Quando a gente lê pesquisas que frequentemente concluem com alguma lacuna ou deixam claro que os resultados não foram os esperados, ou eles registram o que de errado aconteceu para que a gente não precise repetir os erros e consiga avançar nas nossas pesquisas, aproveitando esse conhecimento acumulado. Ainda que um conhecimento que tenha identificado erros e não encontrado soluções, isso significa aprender com o erro dos outros. Então essa habilidade é muito importante. E mesmo na literatura, há muitos, eu já fiz um vídeo sobre isso também, tem muita gente que despreza a literatura supondo que são textos ficcionais e que por isso eles não são úteis, eles não têm nenhuma utilidade prática para a gente. Isso é um grande equívoco, porque além de toda o sonho, todas as ideias importantes, toda a experiência linguística e toda a fruição estética que nós temos com literatura, há sim ensinamentos morais, sacadas de vida, raciocínios importantes, raciocínios éticos que são extremamente poderosos, porque as situações criadas na literatura oferecem essa oportunidade de experimentarmos possibilidades de vida que na vida real nós não teríamos condições ou coragem para fazer. Então ele antecipa problemas, antecipa soluções, ele estabelece algumas discussões que sim, são extremamente úteis para o nosso bem viver, para que a gente possa encarar os problemas reais com outras perspectivas. Então, a literatura até nisso ela é uma forma de aprender com os erros dos outros, sim. Nós aprendemos com os erros dos personagens de ficção. Só que esse raciocínio, apesar de eu achar ele muito interessante, ou seja, quem é burro não aprende com os próprios erros, quem é inteligente aprende com os próprios erros, e quem é gênio aprende com os erros dos outros, eu acho que ele também tem uma limitação. Porque a gente tem que partir do pressuposto que conhecimento não está finalizado. Ou seja, nós não chegamos no ponto final do conhecimento possível de ser produzido. O conhecimento é algo ainda em transformação. Isso significa, na ciência isso é muito claro, a única certeza que a gente tem na ciência é que um dia aquilo que era tido como cientificamente correto vai ser derrubado por alguma nova teoria.
A ciência está em permanente transformação, assim como o conhecimento está em permanente transformação. Então, se fosse possível alguém dizer que, olha, eu sei tudo o que está acontecendo, eu sei tudo o que já aconteceu, um segundo depois ele já estaria desatualizado, porque outras coisas aconteceram, teorias foram derrubadas, teorias foram invertidas, outras coisas foram descobertas que invalidaram ou relativizaram determinada hipótese. Então o conhecimento está sempre em transformação. E isso implica em um problema para aquele raciocínio. Porque se ser gênio é aprender com os erros dos outros, o problema é que há questões que ainda não foram resolvidas. Ou seja, a trajetória do conhecimento, como ainda não chegou ao fim, se é que vai chegar, ainda tem muitas zonas sombrias, ainda tem muitas esquinas, ainda tem muitos territórios não desvendados que exigem vários métodos para serem investigados. E na ciência, um dos métodos clássicos é o tentativa e erro. Então, para a gente alcançar um objetivo, a gente experimenta uma ideia, ok, não funciona, experimenta uma outra, não funciona, vê por que não funciona, compreende a estrutura da ideia, e é dessa forma que a gente vai errando e acertando e buscando o acerto, desenvolvendo conhecimento e avançando. Então, nessa perspectiva, o conhecimento ele precisa do erro. O erro ele não é uma tragédia, ele não é um problema, ele faz parte do desenvolvimento, ele é integrante. Não há atalhos para o conhecimento. Se você vai simplesmente repetir o que as pessoas já fizeram, ok, então é possível consultar o que já foi feito e reproduzir tal qual foi feito, sem nenhuma possibilidade de erro, porque você não vai inovar em nada. Mas qualquer pessoa interessada em inovação, por exemplo, ou em investigação científica, tem que ter muita consciência de que o erro ele é não só tolerável, mas ele é quase que desejável. Porque só não quer errar, só não erra quem ou está reproduzindo o que já foi feito ou que não está tentando ideias novas. Ou seja, ele está numa inércia, ele está correndo atrás do próprio rabo, só reafirmando o que já sabe. Ok, mas quem está realmente interessado em inovação, em investigação, em descobrir coisas novas, inevitavelmente vai passar pelo erro, e é muito importante ficar claro que isso é normal. Infelizmente, eu não lembro aqui da referência. Se alguém depois encontrar e puder colocar aí nos comentários, seria muito legal. Mas eu lembro de ter lido uma pesquisa sobre jovens empreendedores do mundo inteiro. E aí percebeu-se que jovens israelenses têm esse espírito empreendedor muito enraizado na sua própria cultura. E aí foram investigar por que na cultura deles o empreendedorismo é algo mais natural do que em outras culturas. Foram perceber que os israelenses não são educados a temer o medo. E eles não encaram o fracasso como uma tragédia, assim como nós encaramos. Parece que alguém que fracassa por algum motivo na nossa cultura é tido como um cara que errou, e isso é um problema, isso é um mal, e é uma tragédia, e é vergonhoso. E lá eles não têm nenhuma vergonha em tentar uma coisa, fracassar de forma fragorosa e aprender com os seus próprios fracassos. Então, essa perspectiva ela é muito importante. Encarar o fracasso como algo vergonhoso, tá vendo que inibe o aprendizado que só o fracasso oferece. E quando a gente fala isso, é muito importante a gente conversar em um ambiente de confiança mútua, porque é muito fácil um raciocínio de má vontade dizer que esse é um raciocínio que quer o fracasso, ou que busca o fracasso, mas não é essa a ideia. Eu acho que espero que isso esteja claro para todo mundo. O fracasso não é o objetivo, mas ele é encarado, sobretudo quando a gente busca inovação, ideias inéditas e pesquisa acadêmica, ele é parte integrante do processo, não há atalhos, como eu disse. E outra coisa importante sobre aprendizado e erro, eu tive como pai, o tempo todo eu tenho aprendizados como pai. A minha filha me ensina muito o tempo todo, talvez mais do que eu a ensine. Mas teve um caso que eu achei extremamente pedagógico para mim
e eu tenho utilizado isso para ter um relacionamento mais aberto com os meus alunos, inclusive. Um dia eu a levei com um coleguinha, ela tinha uns 8 anos, em um parque, e aí esse colega estava insistindo de forma muito chata com ela. Eu quero que você vá naquele brinquedo comigo, você não quer ir, você é boba, sabe, pressionando ela para ir no brinquedo que ela não queria. Aí uma hora ele se afastou e eu decidi chamar perto e falei, olha filha, você não precisa fazer isso que ele quer que você faça. Então chega para ele e fala assim, olha, eu não quero fazer isso. Pronto, acabou. Bom, aí ela olhou para mim e falou, não vou fazer isso, não vou falar isso. E saiu de perto de mim e foi resolver do jeito dela. O que eu aprendi? Primeiro, se ela atendesse ao que eu estava dizendo para ela fazer, eu estaria cometendo o mesmo erro que ele estava cometendo. Ou melhor, eu estaria cometendo o mesmo erro que eu estava atribuindo a ele. Ou seja, eu queria que ela fizesse algo que eu achava certo, que eu queria que ela fizesse. Ela percebeu isso e decidiu resolver o seu problema do seu jeito. Ela estava aberta a um risco, mas ela, ok, conseguiu resolver. Poderia não ter conseguido, mas ok, conseguiu. Mas esse aprendizado para mim foi muito importante. Frequentemente, a gente precisa aprender pela prática. A gente não aprende se a gente repete tudo o que a gente viu no passado, das gerações anteriores ou em livro. Isso não traz aquela experiência de construção do seu próprio conhecimento, de construção da sua visão de mundo, de raciocínio, de tentativa e erro que a experiência precisa. E como pai, a gente fica sempre muito inseguro, porque onde é que você deve, não é permitir que ela erre, porque esse não é o caso, mas quando é que você intervém, quando é que é melhor deixar que ela quebre a cabeça para poder descobrir a partir do seu próprio raciocínio. Esse é um exercício que não tem manual de instrução, mas é muito importante a gente refletir sobre isso. Ainda que como pai, uma vez eu li também que, em geral, pais que são muito convictos de que estão certos fazem mais mal para as crianças do que os pais que têm dúvidas. Porque quando a gente tem dúvida, a gente negocia mais, a gente vai e volta, a gente tem as nossas convicções, as nossas experiências, mas a gente ouve mais. Então, em geral, pais que têm muitas dúvidas se estão sendo bons pais e boas mães para os seus filhos e filhas, tendem a ser melhores pais e mães do que aqueles que são muito radicais, muito convictos, inflexíveis, que têm certeza que estão certos e não permitem essa liberdade que é indispensável para o conhecimento. Então, errar é muito importante. Eu li um livro uma vez também, do Ed Catmull, que é o presidente da Pixar, e ele tem uma reflexão maravilhosa sobre o erro. Ele diz que todos os filmes da Pixar começam mal, começam ruins. O que faz com que esses filmes fiquem bons no decorrer de todo o desenvolvimento do roteiro até o produto final é uma série de instrumentos, de métodos que ele utiliza dentro da Pixar, entre eles um método que se chama banco de cérebros, onde o cineasta que está dirigindo o filme, ele é submetido a várias outras opiniões da equipe da Pixar, que tem plena liberdade para apontar os problemas do roteiro, mas quem vai decidir quais soluções vai tomar é o próprio diretor. Então ele tem plena autonomia sobre o seu desenvolvimento, sobre o que ele quer para a obra, mas ele tem que estar muito consciente de que ele vai ser criticado o tempo todo com vistas a identificar problemas, a identificar erros, a pensar sobre os próprios erros e avançar. Então eles não têm medo de errar. E o Ed Catmull, inclusive, ele diz que frequentemente há projetos que estão em desenvolvimento durante alguns anos, já se gastou muito dinheiro com recursos, com pesquisa, com roteiristas, às vezes até início de produção, e que chega em um momento que percebe que o filme não vai dar certo, que o filme não vai vingar, ele entrou num beco sem saída e não funciona, então eles têm que abandonar o projeto. E às vezes gastou 2, 3, 4 milhões em um projeto que não deu certo.
E ele, como presidente da Pixar, deixa claro que ele não se arrepende e nem fica sentido, ele não fica se sentindo mal por encerrar um projeto, mesmo tendo gastado tanto, porque ele tem plena consciência de que aquilo faz parte do aprendizado. Esse erro que eles cometeram não vai ser cometido no futuro, mas ele só não vai ser cometido no futuro porque ele foi cometido e encerrado a tempo. Eles aprenderam antes de lançar um produto errado, que seria um fracasso no mercado. Essa concepção é importante. A questão do erro é tão fundamental na pesquisa acadêmica que faz parte também da vida de todo pesquisador. Quando a gente submete um artigo para uma revista, é comum, mesmo se você é um doutor, pós-doutor, livre-docente, com anos de experiência, é comum que a revista, quando é uma revista de altíssima qualidade, responda ao seu artigo e, mesmo quando aceita, indica uma série de problemas que você tem que resolver antes de o seu texto ser aceito. E isso quando não recusam simplesmente o seu texto, explicando com clareza por que ele não foi aceito. Isso é normal. Eu já tive vários artigos recusados, todos os pareceres que eu recebi foram extremamente instrutivos, sabe? Eu digo que é melhor você mandar um artigo para uma revista de altíssima qualidade e receber uma negativa com um bom parecer, do que você mandar um artigo para uma revista de qualidade razoável e ser aceito. Porque isso pode fazer com que você se acostume com padrões muito baixos de qualidade. Se você é testado por uma revista de altíssima qualidade e corrige os seus erros e avança, você acaba se acostumando com padrões altos. E pelo contrário, se você acaba aceitando qualquer lugar só para ter latte, só para ter currículo, você acaba de novo se acostumando com padrões de qualidade muito ruins e você acaba achando que você está indo muito bem, mas isso não é verdade. Então, mais uma vez, identificar os próprios erros, aprender com os próprios erros, admitir que o erro faz parte do processo de aprendizagem é uma condição muito importante para a gente avançar no conhecimento. Eu lembro de ver uns caras, eu esqueci agora o nome, uma banda muito engraçada, eles brincam com a ideia de que o segredo do sucesso é o fracasso. Porque ao fracassar, você descobre onde não se deve ir, quais lugares não funcionam, quais ideias não se conectam, e aí você tem lá mais escolhas, com mais chances de serem bem-sucedidas no futuro por conta desse acúmulo de experiência. Agora, é óbvio, acho que de novo, ninguém precisa insistir no óbvio dizendo que só fracasso não funciona, não é legal. E uma outra coisa que eu me lembrei, me parece que é muito importante em uma carreira profissional, em uma carreira acadêmica, alternar fracassos com sucessos. Só sucesso, eu esqueci também onde eu li isso, mas em alguns desses livros aí sobre educação e sobre desenvolvimento intelectual, sobretudo na academia. Quando só se tem sucessos, a gente tende a estabilizar o padrão de qualidade, porque a gente acha que está sempre muito bom e tende a repetir porque isso é natural, a gente quer repetir o que deu certo. Mas quando depois de um sucesso, a gente tem um fracasso, a gente tem uma negativa de um artigo, a gente tem alguém apontando um problema grave na sua produção, a gente fica mais atento, a gente fica esperto, a gente percebe que não estamos com aquela bola toda, e isso é muito bom. Às vezes pode atingir o ego para pessoas que se acham demais, que têm um ego muito inflado, ou que têm problemas aí em autocrítica. E é verdade, isso é bom. Mas essa baixada de bola, ela é fundamental para o desenvolvimento. Quem só tem sucessos depois de sucessos, tende a estabilizar e talvez até entrar em um período de inércia ou de estagnação que não é interessante. Bom, eu tenho certeza absoluta que eu não falei tudo que eu queria falar sobre o problema do erro, mas eu queria deixar bem claro, então, essa minha perspectiva, e é algo, inclusive, que eu trabalho com os meus alunos. Eu brinco com eles que, olha, vocês têm que me entregar esse trabalho,
vocês podem errar à vontade. Errem todos os erros que vocês têm para errar. Porque eu vou revisar, e depois que eu revisar, eu vou entregar para vocês, e aí sim, com o trabalho revisado, vocês vão me entregar errando erros diferentes. Vocês não vão errar os mesmos erros. Até porque, se há tantos erros a serem errados, a gente não precisa errar os mesmos erros sempre. A ideia, se a gente quer se desenvolver e avançar, é experimentar as ideias, aprender com o que foi feito, mas avançar também no que ainda não foi pensado, no que ainda não foi feito com a nossa criatividade, com as nossas pesquisas. E nesse ponto, o erro é não só tolerável, mas ele é fundamental. É isso. Boa noite, boa tarde ou bom dia.